Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso do livro de Bereshit. Hoje nós continuaremos estudando sobre o contexto histórico-cultural da história primeva. Bom, deixe-me compartilhar com vocês aqui o PowerPoint do nosso estudo de hoje. Hoje nós estudaremos de forma especial dois eventos muito importantes aí da história primeva. Um é o dilúvio, tá? Se estendendo aí do capítulo 6 até o capítulo 9. E o segundo evento é a Torre de Babel, certo? Então nós vamos nos concentrar nesses dois eventos, olhar para eles dentro do contexto do Antigo Oriente. Agora, como nós vamos começar falando do dilúvio, é importante nós falarmos um pouco do dilúvio e o Antigo Oriente. E aí tem uma obra que eu gosto muito, que é essa obra aí do Logeman, junto com o Walton. É uma obra que eu vou citar muitas vezes hoje. Estou com ela aqui. Tá? Eu recomendo essa obra para vocês, é uma obra excelente. Tá? Eles dizem o seguinte: todo estudante sério da Bíblia sabe que existem outras histórias diluvianas do Antigo Oriente Próximo, particularmente na Suméria, Babilônia e Assíria. Controvérsias não giram em torno da existência ou relevância desses relatos antigos sobre o dilúvio, mas de seu significado e sua relação com a narrativa bíblica. Isso é muito interessante, né? Esses relatos que nós vamos ver hoje, nós vamos tentar entender qual é a relação, se existe uma relação com a narrativa bíblica, né? De onde vêm esses relatos e tudo mais. Mas é importante nós sabermos, né? Qualquer estudante sério da Bíblia hebraica, ele tem que saber que existem esses relatos no mundo antigo. Sobre esses relatos, né, e os estudos acadêmicos, Ronan Price e o Winehouse diz o seguinte: a crítica moderna do relato de Gênesis, por não parecer conformar-se ao consenso científico, produziu tentativas de estudiosos bíblicos para explicar o texto à luz dos paralelos literários do Antigo Oriente Próximo, Oriente Médio, né? Alguns defenderam a dependência direta do autor de Gênesis desses mitos, incluindo a adoção de sua cosmovisão, enquanto outros têm argumentado que o autor bíblico tinha um propósito polêmico para explicar a origem monoteísta israelita e a história primitiva, contra o pano de fundo mitológico de seus vizinhos, seja no Egito, seja na Mesopotâmia. Então aqui nós temos duas opiniões, né? As opiniões se dividem. Você tem estudiosos, geralmente adeptos do método histórico crítico, né? Eles vão dizer que não, que o livro do Gênesis seria um plágio, teria dependência literária dos mitos do mundo antigo. Outros já vão dizer o seguinte: não, o que está acontecendo é que o texto do Gênesis é um relato polêmico, né? Como nós vimos semana passada ao falar da criação. Então, eles observam isso, e aí Moisés estaria se contrapondo aí aos relatos e à forma que os antigos mesopotâmicos, né, os povos ali do Crescente Fértil, viam a questão aí do dilúvio e da criação. Ainda, Price e Rose dizem o seguinte: em relação à questão da dependência literária, Eric Klein pergunta: por que tantas pessoas estão procurando a Arca de Noé, enquanto nenhuma pessoa está procurando pela Arca de Utnapishtim ou pela Arca, né, de Zudrá, ou pela Arca de Atrahasis? Por que estamos tão interessados na história bíblica e, no entanto, quase ninguém sequer ouviu falar das versões anteriores da Babilônia e da Suméria, que são quase idênticas? A busca pela Arca de Noé está baseada na crença de que a versão bíblica
representam um relato histórico, enquanto as anteriores versões antigas do Oriente Médio representam uma corrupção da história original, segundo uma cosmovisão mitológica. Em outras palavras, há apenas uma arca histórica e sua descrição e local, de repouso são mais bem compreendidos a partir do relato bíblico. Então, o Price e Rose falando, sobre a questão por que se tenta tanto procurar a questão da dependência literária, ele citando Klein. É interessante esse ponto, que Klein levanta. Porque o que Klein coloca, basicamente, a ideia é a seguinte: você tem uma única arca histórica, você tem um único relato histórico. E os outros foram mitologizações de um relato. Ele não está dizendo que esses outros relatos foram uma mitologização do Gênesis, literalmente. Até porque o Gênesis veio depois de alguns desses relatos. Porém, eles são a mitologização de um relato verdadeiro, de um relato histórico e verídico, que é apresentado no livro do Gênesis. Então, esse é um pensamento muito importante. E nós vamos agora dar uma analisada nesses relatos e vamos buscar entender. Então, nós temos o chamado Gênesis de Eridu, tá? E aí uma obra que nós vamos ver bastante, uma obra de referência que nós vamos ver bastante no nosso estudo de hoje, é essa obra, O Mundo Perdido do Dilúvio, do Logaman e do Walton, certo? Eles fazem uma síntese, eu separei aqui a síntese que eles fazem do Gênesis aí de Eridu, que é muito interessante. Eles sintetizam da seguinte forma: em Sumério há referências aos acontecimentos em um texto conhecido como Gênesis de Eridu, devido à sua combinação de uma história da criação com outra do dilúvio. Após uma narrativa sobre a criação dos seres humanos, o surgimento das primeiras cidades e a instituição do reinado, obtemos um relato sobre o dilúvio. A história começa com o deus Enki, também conhecido como Ea, advertindo seu devoto Ziusudra, rei de Shuruppak, acerca de um dilúvio vindouro. Comissionado pelos deuses Anu e Enlil, segue então uma parte obscura do fragmento, trecho que a maioria dos estudiosos pensa conter a comissão de Enki para a construção da arca, Mas como se perdeu, e não tem como ter certeza. Mas basicamente você tem ali, então, você tem um herói que seria o herói do dilúvio, seria, deixa eu me pegar a caneta aqui, pegar o marca-texto, seria aqui Ziusudra, E aí você vai ter um dilúvio também. Se nós pegarmos esse trecho, esse daqui é um trecho aqui está a pedra, que contém aqui a história. Aí nós vamos ler um trecho aqui do Gênesis de Eridu, onde nós temos o seguinte: todos os ventos malignos e todos os ventos tempestuosos fundiram-se em um, e com eles o dilúvio varreu as cidades dos cestos, de meio ao Keire, por 7 dias e 7 noites. Após o dilúvio ter varrido o país, depois de o vento maligno ter arremessado o grande barco de um lado para o outro, na imensidão das águas, apareceu o sol, espalhando luz pelo céu e pela terra. Então, aqui nós temos um breve relato do dilúvio contido na pedra aí, do chamado Gênesis de Eridu, nesse achado arqueológico. Ainda falando de uma síntese, o Logaman e o Walton, eles sintetizam da seguinte forma: após o recuo das águas, Ziusudra oferece sacrifícios aos deuses, que lhe concedem vida como a um deus, fazendo com que o sopro da vida eterna, como a de um deus, desce sobre ele.
veremos que os elementos mais importantes da história são repetidos nas versões posteriores, tanto na Babilônia quanto na Bíblia. Agora é interessante que depois que eles param, que tudo para, ele recebe a vida eterna. É interessante que esse tema da vida eterna, da busca pela vida eterna, do receber a vida eterna após o dilúvio, ou uma busca da vida eterna relacionada ao dilúvio, ela aparece nos outros contos, como nós vamos ver. Então, por exemplo, quando nós damos uma olhada na epopeia de Atrahasis, né? Na epopeia de Atrahasis, o Logman ele faz uma síntese que é o seguinte: os seres humanos foram criados quando deuses inferiores, os Ingigi, se revoltam contra o trabalho forçado que os deuses mais poderosos, Anuma, né, lhes haviam imposto. Com o tempo, os deuses Anuma cederam e substituíram os Ingigi em sua tarefa pesada de escavar valas e irrigações, criando a humanidade. O ser humano foi criado a partir do barro, do sangue. Então, basicamente, aquela ideia que nós já tínhamos visto, né, anteriormente. Agora, veja. Esse ser humano que vai ser criado do barro e do sangue vai ser destruído pelo dilúvio, né? Por quê? Enlil, né, ele vai decidir, né, exterminar a humanidade, né? Por quê? Por causa do barulho, né? Então Enlil não queria barulho e ele decide exterminar a humanidade, né? E aí você tem o deus Enki, né? Você tem o deus Enki que discorda de Enlil. Enlil decide destruir a humanidade e Enki discorda, e Enki decide avisar, né? Avisar o herói do dilúvio, que seria Atrahasis. E aí aqui você tem um trecho da epopeia de Atrahasis. Nós temos aqui também a pedra, tá? Desta epopeia. E aí você tem o seguinte: escuta-me, parede de junco, atenta à minha voz, foge da casa, constrói para ti um barco, abandona os bens e salva a tua vida. Que o barco que construíres seja igual, cobre a embarcação com as profundezas, para que o sol não a veja, forra-o por dentro e por fora. Então aqui é quando Enki, né, ele vai dar a notícia aí para Atrahasis, para a casa de Atrahasis, para eles construírem a arca, né? E o conto continua, né? A epopeia continua. Haddad, deus da tempestade, rugiu nas nuvens, né? Enfureceram-se os ventos com sua presença. Rompendo a corda para a ancoragem, soltou o barco. Com suas garras, Anzu, pássaro tempestuoso divino, rasgou o céu, né? Partiu seu clamor, né, como um vaso. O dilúvio irrompeu. Seu poder sobreveio aos povos, né? Torrentes bufaram, né, como um touro. Ventos como uma águia gritante, né? As trevas eram densas, o sol se fora. Então aqui, né, você tem essa linguagem, é o dilúvio chegando, como que o dilúvio chegou. Então, o Enki ele avisa o Atrahasis que vai para construir uma arca, ele constrói a arca e aí vem o dilúvio. Então ele se safa do dilúvio, né? Ele consegue se salvar deste dilúvio aí. Agora, o conto mais extenso que nós temos é o do Gilgamesh. Tá? Esse é o do Gilgamesh, as tabuinhas do Gilgamesh. Essa obra que nós já temos em português, eu tenho ela aqui, eu recomendo ela para vocês, tá? Vocês podem ler o Gilgamesh em língua portuguesa. E aí eu fiz uma síntese aqui do Gilgamesh, tá? Eu fiz uma síntese aonde
o que que nós temos? Nós temos o seguinte, Gilgamesh, queridos, ele era o rei de Uruk, certo? Ele era o rei de Uruk. E ele não era um rei muito bom. Então o povo clama aos deuses para que os deuses dessem um jeito nele, fizessem alguma coisa, né? Ajudassem o povo. E os deuses criam um selvagem chamado Enkidu. Esse Enkidu ele vive fora da sociedade. Até que em determinado ponto ali do conto de Gilgamesh, Enkidu é levado por uma mulher da vida, né, uma prostituta, para a cidade, aonde ele conhece Gilgamesh. E eles vão ter uma luta. Ele e Gilgamesh vão lutar. Enkidu acaba sendo derrotado por Gilgamesh. Quando ele é derrotado por Gilgamesh, misteriosamente eles se tornam amigos. E eles passam a andar junto, conviver junto. Até que nessas andanças deles, em uma certa feita, a deusa Star, né? A deusa Star, conhecida como a deusa do amor, ou Star, né? Deusa do amor, manifesta o desejo de ter relações. Ela vê ele se banhando, ela vê Gilgamesh despido, e ela tem o desejo de ter relações com ele, só que ele não aceita, ele até mesmo ofende ela, né? Por quê que ele ofende ela? Porque ele fala que os relacionamentos dela não deram certo e não acabaram bem para quem se relacionou com ela. Então ela fica braba, ela vai pedir agora, né, ofendida, para que seu pai Anu se vingue, né, de Gilgamesh. E o pai dele manda um touro do céu e Gilgamesh vence o touro. Agora é interessante que neste momento aí, então, o Anu vai tirar a vida, vai matar Enkidu, que era o seu amigo. Então Gilgamesh agora olhando para Enkidu, né, ele percebe que ele vai morrer de passageira, que um dia aquilo dali iria acabar, né? E percebendo isso daí, então, ele agora decide buscar a vida, né? A vida eterna, longevidade, ele quer isso. E isso daí leva ele até este indivíduo aqui, que nós já citamos aqui, tá? Que é Utnapishtim, tá? Que é o herói do dilúvio na epopeia do Gilgamesh. Por quê? Aí quando chega na tabuinha 11, o Gilgamesh chega até ele. E aí ele vai contar para o Gilgamesh como, porque o Utnapishtim, ele consegue a vida eterna após o término do dilúvio. Então ele conseguiu a vida eterna, os deuses concederam a vida eterna para ele após o dilúvio. E aí o que acontece? Quando o Gilgamesh encontra com ele, o Gilgamesh quer saber como que ele conseguiu a vida eterna. E aí ele conta a história do dilúvio para Gilgamesh. Tá? Ele conta a história do dilúvio para Gilgamesh. E contando a história do dilúvio, então você tem ali na tabuinha 11 a história do dilúvio, onde ele vai contar que os deuses, que ele recebeu o aviso, né, dos deuses. Enlil queria destruir tudo, mas ele recebeu o aviso. O dilúvio durou 7 dias e 7 noites, tá? Animais ficaram com ele dentro da arca e tudo mais. Então, e é assim então que dentro do épico do Gilgamesh aparece a história do dilúvio. Vamos lá. Eu até nem coloquei os textos, eu coloquei poucos textos aqui, porque especialmente o texto do Gilgamesh é um texto muito longo, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui entre o Gilgamesh, que é o mais longo, algumas similaridades e diferenças, né? Um navio foi construído, ou seja, uma arca foi construída, né? Agora, múltiplos deuses causam o dilúvio com nuvem negra. Então você tem diversos deuses envolvidos com o dilúvio. Na Bíblia você só tem um, você tem um texto monoteísta na Bíblia. Betume usado no barco, então a similaridade, né? Esse barco é construído com betume. Os deuses tinham um conselheiro. Adonai não tem conselheiro, ele faz tudo sozinho na Bíblia. Alimentos, né, foram armazenados. Então você tem alimentos armazenados, você tem tanto na arca quanto lá, né? Eles tinham que comer.
A figura de Noé, né? Aí você tem instruído para deixar os deuses, né? Então, esse aqui é um ponto bem interessante, porque Noé ele é resgatado por Adonai, né? Já o Utnapishtim, ele é instruído para deixar os deuses, né? Porque os deuses queriam destruir eles, né? Os seres humanos. Animais são colocados no barco, tá? A arca era a forma de cubo e não de... aqui faltou uma palavra, né? Mas tudo bem. Uma barcaça, né? Foi uma barcaça, se dizia que era. Família no barco, aqui é interessante, porque a família, né, de Noé vai no barco. A arca foi aberta e passou para um ponto não suspenso, né? Ali no relato do Gilgamesh não fica muito claro, né, se a arca ficou, se ela, como que ela se estabilizou, né? Parece que ela para entre montanhas e tudo mais, né? As águas cobriam as montanhas, isso aqui é interessante, né? Nos dois contos, as águas cobrem as montanhas. Trabalhadores conduzidos à arca, então você tem aqui pessoas que são conduzidas à arca, né? Trabalhadores. No relato bíblico você não tem isso. O barco tinha janelas, é uma similaridade. 7 níveis e não 3 níveis, né? O interior dividido em 9 partes, né? Inundação ao amanhecer, a inundação se dá ao amanhecer. Pássaros enviados, tá? Aqui é interessante porque é dito que quem fecha a porta é o herói do dilúvio e não Deus, como no caso bíblico. O altar usado em sacrifício, tem um altar, né, para se fazer sacrifício, e aqui os deuses se ajuntam, né, na remoção, né, ou seja, os deuses se ajuntam como moscas para comer, né, a comida, né, o sacrifício, porque quando ele sai da arca ele oferece um sacrifício. E aí os deuses se ajuntam como moscas para comer o sacrifício. É interessante que vai haver uma discussão entre os deuses aí também no final, né? Agora, diferenças, queridos. Vamos observar aqui algumas diferenças. E aí, nesse sentido, eu gostaria de citar aqui o Logeman e o Walton novamente, quando ele diz assim: enquanto as semelhanças são impressionantes, as diferenças também. De fato, há tantas diferenças nos detalhes que não mencionamos todas, mas elas incluem aspectos como abrangência e duração do dilúvio, tamanho e formato da arca, número e identidade das pessoas que entram no barco, nome dos heróis do dilúvio e a ordem em que os pássaros são enviados. Eu não vou entrar, as diferenças que eu vou pontuar aqui, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Ó. Algum que outro posso entrar nas diferenças, mas eu pontuei outras diferenças que não são essas aqui necessariamente. Aqui ele pontua algumas minúcias que são muito importantes, são diferenças, mas eu gostaria de pontuar algumas diferenças que eu considero mais significativas. O Logman e o Walton ainda continuam dizendo: o leitor não deve se precipitar na conclusão de que o autor de Gênesis tomou informações emprestadas diretamente dos relatos mesopotâmicos. Ou seja, está dizendo, você não deve se precipitar achando que Moisés tomou essas informações diretamente, ou seja, que ele foi lá, consultou, talvez tenha copiado e etc. Não é isso que as similaridades sugerem. No mundo antigo, todos sabiam que havia ocorrido um dilúvio, assim como hoje todos sabem que ocorreu um holocausto. Fazia parte do rio cultural, fazia parte dessa cultura que era transmitida. Então veja, os povos antigos sabiam desse acontecimento do dilúvio, né? Então o que eles observam é que nós não devemos nos precipitar imaginando que, tipo, sei lá, Moisés pegou o conto, foi lá e copiou, como alguns imaginam, né? Aqui está outro detalhe que o Walton menciona, que é muito importante de ser observado,
sobre o dilúvio. O que ele coloca aqui? Que cada povo ali do Crescente Fértil que escreveu, né, e que tinha um relato sobre o dilúvio, ele amolda o relato à sua cultura e sua tradição, né? Então, o que acontece? Você tinha um relato, que é um relato histórico, certo? E todo mundo conhecia esse relato. Então, quando eles escrevem esse relato, essas diferentes tradições, elas escrevem esse relato do seu ponto de vista. E como o autor bíblico não é diferente. O autor bíblico também ele escreve o relato do seu ponto de vista. Então, agora, como um autor inspirado, como um autor que recebeu revelação divina, ele escreve sobre isso. E por isso o Walton ele destaca que nós não deveríamos ficar preocupados se o autor israelita, no caso Moisés, se ele tinha acesso a isso daí ou não. Porque isso não é importante, necessariamente, de pensar. Porque tem pessoas que ficam ficcionadas e até tentam negar que Moisés conhecia isso, porque tipo assim, poxa, se Moisés conhecia, então Moisés copiou. Não. Havia um relato corrente, porque é um evento histórico. Como foi um evento histórico, queridos? Os povos antigos conheciam. Como foi um evento histórico, os povos antigos conheciam. E os povos antigos conhecendo, cada um escreve o relato de acordo com sua visão, de acordo com sua tradição. Eles amoldam as suas tradições. Moisés vai escrever orientado pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí ele escreve o relato do dilúvio para os israelitas, corrigindo os outros relatos. Né? Ele escreve um texto polêmico. Aí eu coloquei aqui alguns pontos de comparação, tá? E para demonstrar algumas diferenças para vocês. Então, por exemplo, no relato bíblico, o relato bíblico é flagrantemente monoteísta. Você só tem Yahweh. Você não tem outra divindade agindo. Você tem Adonai. Nos relatos mesopotâmicos, seja Atrahaze, seja Gilgamesh, tá? Seja o Gênesis de Eridu, você tem politeísmo. Tá? Você tem vários deuses. Tá? Inclusive não existe uma harmonia entre os deuses, porque, por exemplo, Enki vai comunicar à humanidade que Enlil queria destruir a humanidade. Então você tem vários deuses. Então essa é uma diferença gigantesca, tá? Muito grande. Adonai decide mandar o dilúvio por causa da humanidade, né? Por causa da humanidade estar corrompida moralmente. Então, quando você lê Gênesis 6, verso 5, diz que os desígnios do coração do homem são maus desde a mocidade. Então, a humanidade estava corrompida e a humanidade estava corrompendo a terra. Se você pega Gênesis aí, né, na sua Bíblia, eu vou ler aqui rapidamente, pegar aqui Gênesis 6. Gênesis no capítulo 6, então, por exemplo, se você ler o verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quando você lê o verso 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Né? Então a terra estava corrompida. É interessante que esse corrompida aqui, né, é o verbo tisharet, né, que está no nifal. O nifal é a voz passiva no hebraico. Então a terra tinha sido corrompida por alguém. Alguém corrompeu a terra. Aí quando você lê o verso 11 e o verso 13, você entende melhor, porque diz assim: viu Deus a terra e eis que estava corrompida. De novo, você vai encontrar aqui, tá? Agora você encontra Nisheratá, tá? Nisheratá. Viu que a terra estava corrompida. Ela tinha sido corrompida por alguém, né? Voz passiva. Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho, tá? Na terra. Agora ele já usa o rifil, que é o causativo, né? Que é o causativo. Ou seja, os homens tinham corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí quando você lê o verso 13, diz assim:
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então quem é que tinha destruído a terra? O homem. Então quando Deus decide mandar o dilúvio, ele decide mandar o dilúvio porque a terra estava corrompida. O homem tinha destruído a terra. Então imagina, Deus criou a terra bela, Deus criou a terra perfeita, né? Quando saiu das mãos dele lá no Éden, lá na criação, e o Éden também, né? O jardim lá no Éden. Porém, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o homem, conforme o pecado entrou no mundo e o homem foi se tornando cada vez mais degenerado e longe de Deus, o homem corrompeu a terra, o homem destruiu a terra. E por causa disso, Deus decide também destruir o homem. E aqui é interessante porque esse dilúvio ele vem mais como uma purificação do que necessariamente como uma destruição para pôr um ponto final no homem. Qual é a ideia do dilúvio no contexto bíblico? A ideia é, o homem estava totalmente pervertido e ele tinha corrompido a terra. Então o que Deus resolve? Deus olha para Noé, Deus vê que Noé era um homem íntegro e justo, diferente dos povos da época dele, dos homens da época dele. Então Deus escolhe Noé para continuar a história humana a partir de Noé e decide purificar a terra com o dilúvio, destruindo aqueles que estavam destruindo a terra. E aqui nós temos um recomeço, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando nós estivermos falando sobre teologia da aliança, mas a ideia do dilúvio, o dilúvio ele é um recomeço, é uma nova criação, certo? E é interessante que quando nós olhamos em Gênesis 9, versículo 11, diz assim, ó, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, o dilúvio foi uma ferramenta de Deus para purificar a terra, para destruir, certo? Aquilo que já estava sendo destruído pelo homem, que já havia sido corrompida pelo homem. Então, o homem corrompeu a terra. Tá? Então, o dilúvio é a resposta divina à imoralidade humana e às atrocidades humanas. Já no caso, por exemplo, de Eiliro, ali, ele resolve destruir a terra porque os deuses, ou porque o ser humano estava atrapalhando o sono dele, estava fazendo barulho. Então, olhe a grande diferença. Então, o ser humano vai ser destruído, o dilúvio vem para destruir o ser humano no conto por causa do capricho dos deuses. Então, é uma diferença gigantesca quando você olha. Adonai não destrói o mundo e manda o dilúvio por capricho. Ele manda o dilúvio para purificar a terra e recomeçar do zero, visto que o homem que ele tinha criado estava destruindo tudo, por conta do pecado que havia o corrompido. Já no caso dos deuses, não, eles criam um homem para trabalhar no lugar deles, aí quando o homem começa a fazer muito barulho, eles dizem, vamos destruir o homem, manda o dilúvio, aí destrói. Então vejam, esse é um ponto muito importante, tá, de discordância, tá? E esses dois pontos que eu coloquei aqui, ó, tá? E na verdade o terceiro também, eles são para mim os pontos, e o último também, são os pontos assim, mais que nós devemos mais destacar. Monoteísmo, o motivo pelo qual o dilúvio vem, e agora esse daqui. Ó. Esse aqui é importante também, mas eu destacaria mais os outros. Tá? Os outros, no meu entender, eles são mais complexos, são mais interessantes e demonstram propósitos totalmente diferentes nesses textos. Por exemplo, Adonai não precisa do homem para se manter. Quando você lê o relato bíblico, Adonai se basta em si mesmo. Adonai ele é todo poderoso. Agora, quando você lê os relatos, você percebe que os deuses eles precisam dos seres humanos para comer. E é interessante que nesses casos, por exemplo, você tem quando Enki decide contar pro seu herói do dilúvio, e os heróis do dilúvio saem de suas arcas e oferecem sacrifícios. É interessante, porque os heróis do dilúvio eles saem de suas arcas, oferecem sacrifícios, e os deuses se amontoam como moscas para comer os sacrifícios.
Você tem uma realidade aí, e isso é vista claramente no Gilgamesh. Por quê? Porque o Deus que discorda, no caso em que ele olha para ele e ele diz, olha, amigão, se você mata a humanidade inteira, nós vamos ficar sem ter o que comer. Porque havia uma relação, uma simbiose, havia uma relação de dependência entre os seres humanos e os deuses dentro do contexto mesopotâmico, dentro da teologia mesopotâmica, dizendo assim. Por quê? Porque o homem precisava da bênção dos deuses na sua colheita. Então o Deus precisava abençoar com chuva a sua colheita para que a sua colheita fosse fértil e etc. Então o homem precisava dos deuses para produzir e os deuses precisavam do homem para comer, porque aí quando o homem fazia os seus sacrifícios, os deuses comiam. Aí o Enki diz assim, olha, se você destrói a humanidade, meu amigo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem ter o que comer. Então veja, no relato bíblico, Adonai não depende em nada do ser humano. Adonai se basta em si mesmo. Ele cria a humanidade por livre e espontânea vontade dele, não para a humanidade trabalhar para ele. Aqui está um outro ponto de diferença que é muito importante. Quando Adonai cria a humanidade por amor para se relacionar com a humanidade. Então ele quer ter um relacionamento com a humanidade. Gênesis 3 diz que ele vinha ter com o homem na viração do dia. Ele vinha ter com o homem na viração. Então ele tinha um relacionamento. O grande mal do pecado foi que o pecado separou o homem de Adonai. O homem teve que sair do Éden e não pôde mais ter acesso a Adonai por causa de sua natureza pecaminosa. Por outro lado, os deuses criam o homem para trabalhar para eles. Então não existe nenhuma relação de amor, de companheirismo, de adoração entre eles. Eles criam o homem para trabalhar para eles no lugar dele, porque eles não aguentavam mais trabalhar. Então são diferenças, amigos, gritantes. Aí você tem a duração do dilúvio. No relato bíblico você tem 40 dias e 40 noites. Nos relatos aí você tem 7 dias e 7 noites. Um outro ponto que eu destacaria, que em minha opinião também é um ponto significativo e tem que ser destacado, é o seguinte: o herói do dilúvio na Bíblia é salvo pela graça. Então Noé acha graça diante dos olhos do Senhor, de Gênesis 6. Então, quando você abre aqui em Gênesis 6, a sua Bíblia, deixa eu me pegar aqui e abrir a minha. Tá? Gênesis 6, 8, diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé não é salvo porque um Deus mente para o outro. Porque um Deus mente para o outro e o Deus pensa assim, poxa, se a humanidade for destruída, nós vamos ficar sem ter o que comer. Aí ele vai lá, engana os deuses e conta de forma secreta para o herói que ele tem que construir uma arca e se safar do dilúvio. Perceba, queridos, que a discrepância ela é enorme. Ela é enorme. No caso aqui dos contos, o herói que é preservado é pela mentira de um Deus, né? Que temia ficar sem comida. Então, é isso que você tem nesses outros contos. Então, o caso é em que ele vai de forma secreta e anuncia, né, para o herói do dilúvio, nos casos, que eles têm que criar uma arca e se safar do dilúvio. Então, veja, o relato do Gênesis ele é totalmente diferente dos relatos mesopotâmicos. Existem pontos de contato? Existem. Agora, quando você olha para o contexto de cada um desses relatos e você olha conceitualmente para esses pontos, você vê que a discrepância é muito grande. Os propósitos dos textos são muito diferentes. De tal forma que o Gênesis não é uma cópia, nenhum plágio desses textos. O Gênesis é um texto que foi escrito para os israelitas, para que os israelitas tivessem a verdadeira perspectiva do que aconteceu do ponto de vista do Deus de Israel. Certo? Agora, a Torre de Babel. Vamos avançar para nós falarmos um pouco sobre a Torre de Babel, né? O evento da Torre de Babel. Então, o evento da Torre de Babel você encontra em Gênesis, né? no capítulo 11.
tá? E aí você tem também uma estrutura de quiasmo que eu coloquei aqui, a Torre de Babel, lá o relato da Torre de Babel está em forma de quiasmo. Vamos ler o texto aí de Gênesis, tá? Gênesis capítulo 11. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 11. E nós temos aqui assim, verso 1 em diante. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-os bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu do céu para ver a cidade e a torre. Então, o Senhor desceu do céu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a linguagem do homem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então, esse relato, nós vamos tentar entender esse relato da torre aqui, tá? Nós vamos entender o contexto histórico-cultural e o significado do relato aqui da Torre de Babel, que é muito interessante. Mas antes nós vamos começar vendo a estrutura desse relato. Então você tem toda a terra um só idioma, a linguagem de toda a terra, né? no verso 9. Você tem o povo se estende junto ali, o povo se estende junto dali, disseram uns aos outros. Aí você tem, não entendiam uns aos outros, eles não se entendiam mais. Venham agora, confundamos. Você tem a relação. Uma cidade e uma torre, a cidade e a torre. E você tem no centro de tudo isso daí o verso aqui, o verso 5, né? Quando diz: então desceu o Senhor. O centro dessa estrutura de quiasmo é a descida do Senhor para ver a torre. Vamos tentar entender que torre é essa daí. Dentro do mundo antigo, nós temos os chamados zigurates. Esse daqui era um zigurate. As cidades tinham zigurates, tá bom? Era uma espécie de montanha artificial, uma montanha de pedra, tá bom? Aqui nós temos, um zigurate. Por que esse zigurate, queridos? Por que essa espécie de montanha de pedra? Na mente do mesopotâmico, o cume da montanha era o ponto de contato entre a terra e o céu. Era onde a divindade se encontrava com o homem. Então eles construíam, aonde haviam planícies, essas planícies retas, eles criaram esse zigurate, que era uma espécie de montanha artificial. Então as pessoas subiam aqui, e elas poderiam ir até a ponta, onde elas teriam um encontro com a divindade. Então a ponta desse zigurate seria a entrada, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Por isso que você vê muitas vezes na Bíblia alusão a subir ao monte, ao subir à montanha, porque na mente do mesopotâmico, dentro da cosmovisão mesopotâmica do homem daquele tempo,
era no topo do monte que você se encontrava com a divindade. Então havia uma relação. E muitos escritores bíblicos foram afetados por essa cosmovisão, e isso aparece em textos bíblicos, tá? Então eles entendiam, mais tarde foi amadurecendo a visão deles sobre Deus, foi amadurecendo, e eles percebiam que Deus então se encontrava com eles no santuário, e que Deus habitava aonde o homem estivesse. Agora, o ponto interessante não é que eles construíram essas torres, esses zigurates, para se encontrar com o Eterno. Então, geralmente quando o pessoal pensa no zigurat, na Torre de Babel, o pessoal pensa que eles estavam construindo uma torre que de fato chegaria até o céu. Né? Nós vamos ver que existiam torres dessas aqui muito altas, mas essas torres, né, elas não é que elas iam até o céu literalmente, mas elas tocavam ao céu porque no seu topo o adorador teria um encontro com a divindade. Então a Torre de Babel era isso daqui, era um zigurate que eles estavam construindo uma cidade em um zigurate. Aqui eu deixei, tá, a bibliografia para vocês podem ler exatamente onde o André Daniel Henke, falando sobre os mesopotâmicos, fala sobre esses templos, sobre os zigurates que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? Aqui também o Nahum Sarna, no comentário dele de Gênesis, ele também fala sobre esses zigurates, e que ali no capítulo 11 é uma referência a um zigurate, tá bom? Vocês podem ler essa bibliografia depois também. Aqui eu gostaria de destacar com vocês o que diz Kate Chauvel, onde diz o seguinte: como a palavra predominante para a torre, né, de vigia na Bíblia hebraica, migdal, expressa um conjunto de significados, a palavra aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 11, 4 e 5, verso 4 e verso 5, na história da Torre de Babel, né, associada a Ir, né, que é a palavra para cidade. Por natureza, uma cidade era cercada por muros, na morada do Senhor. A torre se destaca da cidade e suas impressionantes alturas, como o ponto mais alto nos céus. Sua morada está além das estruturas humanas. Tá? Alguns comentaristas comparam essa torre com o zigurate da Babilônia. Essas estruturas são conhecidas desde a antiguidade, desde a antiga Mesopotâmia. O zigurate levava no topo, tá, um templo dedicado a uma divindade. É dito no texto que o Senhor está acima de todas as estruturas fracas, tá, embora altas, que os homens possam construir, pois o Senhor desce para ver a cidade e a torre. A cidade e a torre eram expressões de homens arrogantes, porque eles procuravam se tornar famosos. Na história bíblica posterior, a construção de cidades e de torres não causou o descontentamento do Senhor, embora o orgulho do homem ainda estivesse sob o olhar da crítica de Deus. Então, mais um aí associando, tá, o zigurate, né, com ali a famosa Torre de Babel. E o Price Rose diz assim: o termo hebraico usado para a Torre Migdal, usado em outras partes do Antigo Testamento para uma torre militar, no entanto, uma vez que o contexto é a Mesopotâmia, trata-se da palavra mais apropriada no vocabulário hebraico para descrever o zigurate, uma estrutura na cultura mesopotâmica que se ajusta historicamente à descrição do autor. Tá? Então ele vai colocar aqui que o Migdal seria uma referência a Zacaru no acadiano, né, na língua acádia. E que seria uma referência, então, ao zigurate. Então, o que nós estamos vendo aqui, queridos? Tá? Essa torre aqui que fala, é isso daqui que nós estamos vendo lá. Isso aqui que eles construíram, tá? Esse aqui é um achado arqueológico, tá? Esse aqui é um zigurate que foi encontrado na Mesopotâmia, tá?
Agora, um outro ponto bem interessante é que Nabucodonosor II, tá, encontra-se inscrições babilônicas, tá? Encontrou-se, não, na verdade, inscrições não, se encontrou uma inscrição babilônica, tá, de um zigurate. E é interessante porque esse zigurate aí tem sido chamado aí até mesmo de Torre de Babel, né, retratado como a Torre de Babel, e do período de Nabucodonosor II, esse achado. E esse zigurate parece que chegou a ter 91 metros, tá, de altura, e ele foi dedicado a Marduk. E aqui, ó, inclusive, eu vou colocar a linguagem, né? Deixa eu até ler aqui a inscrição, né? O que o Rose disse. Ele diz assim: a inscrição da estela descreve uma ostentação relacionada a ela. Transformei-a na maravilha dos povos do mundo. Levantei seu topo para o céu. Fiz portas para os portais e os cobri com betume e tijolos. Essa linguagem é uma reminiscência de nosso texto de Gênesis, no qual se refere o orgulho, né, dos construtores da Torre de Babel. Vamos construir uma cidade que alcance o céu. Então, você tem aqui, nesse achado arqueológico, você tem uma linguagem, a linguagem desse texto, né, desse achado, ele é muito semelhante à linguagem de Gênesis 11. Tá? E aí você teria o desenho aqui dessa torre, ó, desse zigurate, como que ele seria? Aí você teria aqui alguns andares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então você tem aí o desenho. E aí você tem as inscrições. E aí você tem Nabucodonosor II aí. E você tem esse zigurate. Então é muito interessante, é um achado arqueológico também, um pouco mais tardio, mas que a linguagem dele, ao falar desse zigurate dedicado a Marduk, é muito semelhante à linguagem que se fala na Bíblia. Agora, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma estela, né, de Ur-Nammu, onde você tem a adoração do rei, tá? O rei está no último andar aqui e ele está adorando a sua divindade, tá? Então, você tem aqui a adoração. Então, o adorador, ele chegava na ponta do zigurate e ele ia lá para adorar, ele entendia que era o ponto de contato entre a divindade e ele. E era isso daí que eles estavam construindo ali. Certo? Propósito do zigurate. Essa aqui é uma questão bastante interessante também. O doutor Rodrigo Silva, falando sobre o propósito, por que esse zigurate estava sendo construído, o doutor Rodrigo, ele diz o seguinte: diferentes do Egito, os governantes mesopotâmicos, salvo raras exceções, não eram tidos como deuses, mas eram considerados seus representantes e intermediários. Logo, sua autoridade era divina e não podia ser questionada por aqueles que viviam em sua jurisdição. Nimrod certamente viu nessa política divina a oportunidade de unificar politicamente a região e ter o controle sobre as cidades-estados, que viviam em constantes guerras, produzindo sucessivas hegemonias territoriais. Se ele promovesse a paz e conseguisse se estabelecer como o procurador-geral de todos os deuses, ganharia a confiança do povo e obrigaria os governantes regionais a lhe prestarem obediência. Foi talvez por isso que ele empreendeu o maior projeto arquitetônico de todos os tempos, construir o mais gigantesco de todos os zigurates, a Torre de Babel. É interessante porque o Rodrigo Silva, ele coloca a hipótese de que Nimrod teria instigado o povo nessa empreitada de construir uma torre gigantesca exatamente para unificar todo mundo ali. E ele ter, evidentemente, um maior controle. Então, a construção do zigurate seria uma jogada política, tá? Para ter governo, para ter maior governabilidade. Esse é um ponto, então, muito importante. O zigurate teria sido usado desta forma. E aí nós temos a confusão das línguas, que diz que Deus confundiu as línguas.
Nós temos um achado arqueológico que é esse daí, ó, tá? É Enmerkar, né? E o Senhor de Arath, aonde você tem se falando sobre a confusão das línguas, um período onde todos os povos tinham uma só língua. Olha só que legal. O Rodrigo Silva, citando isso daí, ele diz o seguinte: um outro fragmento de tablet foi descoberto posteriormente, contendo 27 linhas, que o copiou, né, e traduziu, quem o copiou e o traduziu foi o assiriólogo de Oxford, Oliver Gurney. O texto é parte de uma certa endereçada ao senhor de Aratá. O desconhecido remetente solicita ao rei que lhe permita ser seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma era, né, de ouro na Mesopotâmia, em que havia harmonia nos idiomas da Suméria e todo o universo em uníssono adorava a Enlil em uma só língua. Então eles relembram aí um período na Mesopotâmia onde havia uma só língua. Então esse achado arqueológico é um achado arqueológico muito antigo que demonstra aí que o relato da Torre de Babel ele tem bases, né? E aí o John Walton cita esse mesmo achado arqueológico também para falar dessa ideia de uma só língua. Então vocês veem, esse é o ambiente histórico e cultural, né, que os achados arqueológicos nos apresentam da antiga Mesopotâmia aí para a história primeva. Agora, queridos, saindo disso daí para entrar em um outro ponto, e aí eu gostaria só de deixar então uma síntese aqui, tá? Quando você olha ali para o relato da Torre de Babel, o que, que você tem? Você tem uma torre, né? Você tem um zigurate, onde seria o ponto de contato entre o céu e a terra, que estaria sendo construída para que um homem exercesse maior poder hegemônico e mantesse o povo ali unificado e sob o seu governo. E Deus confunde as línguas para que esse povo se espalhasse dali, saísse dali, certo? E isso daí é muito importante porque isso daí vai estar em plena harmonia com o que nós vamos falar agora para encerrar o nosso estudo de hoje, tá? Nós temos, tá, os chamados 3 imperativos da criação que são apresentados por Lawrence Tanner, tá, nesse livro Anúncios de Enredo em Gênesis. E eu gostaria de convidar vocês para nós finalizarmos isso daí, para ir comigo a Gênesis capítulo 1, tá? Para nós vermos esses anúncios de enredo em Gênesis. Vá comigo a Gênesis capítulo 1 agora. Abra sua Bíblia aí e nós temos o seguinte aqui, ó. Verso 26 em diante. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e a subjugai. Dominai sobre os animais do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais. Aqui você tem 3 imperativos, você tem 3 ordens para o homem. É dito para o homem que ele deve crescer e se multiplicar, ele deve crescer e multiplicar, então a multiplicação é um dever do homem e da mulher aqui. É dito ao homem que eles devem encher a terra, então é um outro ponto, encher a terra, que está relacionado com o anterior, e também dominar sobre a criação, cuidar da criação. Vamos ver como que esses 3 tópicos aparecem dentro da história primitiva de forma rápida. Bom, sobre a criação, nós já vemos que o homem vai ter problema em dominar sobre a criação, quando o homem é enganado pela serpente. Então, quando o homem é enganado pela serpente, a relação do homem para com a criação ela já fica tensa. Extremamente tensa. Essa ideia de governar a criação.
E também fica tensa quando o homem recebe no capítulo 3, nos versos aqui, nos versos 15, 16 e 17, quando é dito que o homem teria problemas ao lavrar a terra. O homem tinha que cultivar a terra, o homem tinha que cuidar da terra e o homem teria problemas, né, cargos e abrolhos. Isso daí aparece também, né, no capítulo 5, quando Noé, quando se fala de Noé, no verso 29 diz assim: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, veja, esperava-se que Noé fosse consolar, que Noé fosse ajudar, né, que Noé fosse dar descanso para eles dos problemas que eles estavam tendo com a terra, no cultivo da terra, né, e também com a criação, né. Agora, isso daí aparece quando essa mesma ordem aparece, né, e isso daí também reaparece quando Noé fica bêbado, né. Você tem no capítulo 9, você tem do verso 20 em diante, o relato ali quando Noé, ele bebe e ele perde o controle, né? Então você vê já um problema com a criação. Então quando você olha a história primeva, o que você percebe? Deus dá uma ordem para o homem, no capítulo 1, que o homem deveria cuidar da criação, deveria subjugar a criação, e aqui subjugar é no sentido positivo, cuidar da criação. Porém, o relacionamento do homem com a criação, seja com o animal, seja com a terra, fica extremamente complicado e é drasticamente afetado após a entrada do pecado. O outro ponto é a própria questão de crescer, né? Multiplicar-se. Por quê? Porque quando o homem peca, você já fica sabendo no capítulo 3 que a mulher vai ter dores ao dar à luz. Então, o fato agora de a mulher ter que se multiplicar, mas ter dores, complica o cumprimento desta ordem divina. Mas mais complicado fica porque, além da mulher ter dores, no capítulo 4 você tem um relato de Caim e Abel, onde um irmão mata o outro. Agora você tem o homicídio. Então, que dificulta ainda mais o crescimento do homem, como foi ordenado por Deus. Então, o pecado ele afeta drasticamente isso, mas o homem tem que continuar fazendo isso. E isso daí se torna ainda mais complicado quando você tem o dilúvio, porque agora você fica sabendo que a humanidade vai ser destruída. Então, aquela ordem de crescer e multiplicar, ela fica ainda mais complicada, visto que eles vão ter que recomeçar tudo. E é interessante porque após eles saírem da arca, essa ordem é dada novamente. Capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então essa tarefa de multiplicar e encher a terra, ela é muito importante. Ela é muito importante. E Deus quer que constantemente eles façam isso. Então vejam, esse é um imperativo da criação também, é outro imperativo da criação, que percorre toda a história primeva. Quando você lê Gênesis de 1 a 11, você percebe como que essa ideia de crescer e multiplicar fica complicada após a queda do homem em pecado em Gênesis capítulo 3. Agora, o último o que eu deixei para o último, e é o que eu deixei propositalmente por último, é a ideia de encher a terra, que está intimamente relacionada com o relato da Torre de Babel. Quando o Deus criou o homem, Deus disse assim: crescer e multiplicar e enchei a terra. Eles deveriam encher a terra. Pois bem, quando você vê aqui o relato do dilúvio, fica complicado também, porque como que eles vão encher a terra se agora vem o dilúvio e acaba com tudo que eles estavam fazendo? Aí você tem o recomeço com Noé. Você tem um recomeço com Noé, você tem a nova criação, e Deus dá a mesma tarefa para eles. 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês devem encher a terra.
Por que eu estou enfatizando isso? Isso é tão importante? Porque quando você chega no relato da Torre de Babel, no capítulo 11, ele diz assim, verso 4, né? Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles estão fazendo uma torre porque eles querem ficar ali e eles não querem ser espalhados por toda a terra, dentro daquele propósito que nós já vimos há pouco aqui nesta aula. Agora, isso daqui é totalmente contra o mandato de Deus, tanto para Noé quanto na criação. Isso daqui é contra o mandato de Deus, porque Deus disse o quê? Que eles deveriam encher a terra. E aí vem a confusão das línguas. E a confusão das línguas é exatamente para quê? Para que eles não se entendam e eles encham a terra. E aí quando você olha o verso 8, assim, Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, né? E cessaram de edificar a cidade. Então veja, aí se você olha no final do verso 9, diz assim, o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, o homem foi espalhado pela face da terra após o relato da Torre de Babel. Então, quando eles constroem a Torre de Babel, eles estão fazendo algo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para eles qual era? Que eles enchessem a terra. Agora, eles estão construindo uma torre para ficar ali, liderados por um homem que quer ter maior governabilidade. E aí Deus, não, isso daí é contrário à minha vontade. Aí o que eu vou fazer? Confundo as línguas. Confundiu as línguas, beleza, agora eles não se estendem, agora eles são espalhados por toda a terra. Isso é interessante porque isso daí liga com a próxima narrativa que você vai ler no livro do Gênesis, que é a narrativa de Abraão. Um outro ponto muito importante de ser observado, que está relacionado a isso, é o seguinte. Quando você lê a ordem do nome dos filhos de Noé, deixa eu me pegar aqui, eu já mencionei isso, tá? Você tem assim, sempre, ó, no capítulo, a partir do capítulo 6, né? 6, 10, sem Cã e Jafé. Quando você tem aqui agora, no capítulo 7, verso 13, sem Cã e Jafé. Tá? No capítulo 9, versículo 18, sem Cã e Jafé. No capítulo 10, verso 1, sem Cã e Jafé. Essa ordem é invertida e Sem é deixado por último. Por quê? Porque quem é que vem da linhagem de Sem? Abraão. E isso é interessante porque se você olha no capítulo 10, verso 21, começa-se a agora falar de Sem, né, da genealogia de Sem. E a genealogia de Sem, ela é interrompida para você ter o relato da Torre de Babel. Depois que você tem o relato da Torre de Babel, no capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, você tem no verso 10 assim, são estas as gerações de Sem. E aí começa a falar da geração de Sem, e quem vem lá na geração de Sem, lá na frente, a partir do verso 28, é exatamente Abraão. E curiosamente, o que deu, uma das coisas que Deus chama Abraão é exatamente para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Então ele é chamado para abençoar todas as famílias da terra. Deus disse, vocês vão crescer, vão encher a terra. Eles não queriam crescer e encher a terra, eles queriam ficar ali. Deus confunde as línguas para que eles enchessem a terra. E na sequência Abraão é chamado para abençoar todas as famílias da terra. Então perceba essa relação. Você tem um conteúdo literário, aí você tem um conteúdo teológico e ele é escrito de forma literária, muito bem harmonizado, tudo muito bem encaixado, tudo muito bem escrito, exatamente para que o leitor conseguisse compreender essas coisas. E eu destaco esse último ponto, esse último imperativo, todos eles são importantes, mas eu destaco esse último imperativo. Por quê? Porque esse último imperativo ele vem nos demonstrar que quando o homem se reúne na Torre de Babel, ele está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, e por isso Deus confundiu as línguas. E esse é o ambiente, quando nós olhamos para esses três imperativos, e nós olhamos para esse ambiente histórico-cultural, então, nós vemos como que isso acontece dentro do seu ambiente aí, tá? E, dessa forma, Moisés teria escrito aí a questão do dilúvio,
para corrigir os relatos do mundo antigo, assim como ele escreve a história da criação e da queda para corrigir os relatos do mundo antigo, e o relato da Torre de Babel está dentro de um contexto aí mesopotâmico, que é comprovado pela arqueologia e pela história, assim como a ideia da confusão das línguas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Letra outra. Até a próxima.